Bom dia, amores. Tudo bem com vocês, né? Espero que todos estejam bem de saúde, em casa, para que rapidamente a gente volte às nossas atividades, né, gente? Tá difícil, é muito tempo em casa, mas infelizmente é necessário ainda, né? Bom, hoje nós vamos falar sobre a floresta amazônica e a Mata Atlântica de novo. Não, gente, a professora não vai falar de novo. Eu vou falar só sobre as diferenças, né? Vou diferenciar a floresta amazônica da Mata Atlântica. E em seguida eu vou entrar com o manguezal. Lembrando que o manguezal ele faz parte do bioma Mata Atlântica, tá? Assim como a Mata das Araucárias, tá? Nós temos o manguezal que fazem parte da Mata Atlântica, ok? Então vamos lá, com calma, com tranquilidade, tá? Então, a floresta amazônica e a Mata Atlântica, ambas possuem uma grande biodiversidade. Agora, quais são as características que os diferenciam, né? Como é que eu consigo diferenciar a floresta amazônica da Mata Atlântica? Primeiro, a localização, né, gente? A Mata Atlântica, ela abrange as regiões Nordeste, Sudeste e Sul, enquanto a floresta amazônica, ela já está nas regiões Norte e Centro-Oeste. Então, essa é uma diferença típica, né? A localização. A Mata Atlântica, as chuvas são menos abundantes e frequentes comparando com a floresta amazônica. Não é que aqui não chove, chove também, na Mata Atlântica chove. Só que na floresta amazônica, as chuvas são extremamente abundantes e frequentes, elas podem chegar a ser diárias, gente. Na Mata Atlântica, isso já não acontece. Na Amazônia, as temperaturas médias são superiores às da Mata Atlântica. Óbvio, né, gente? Veja bem, a Amazônia, ela está muito próxima da linha do Equador, tá? Então, lá a incidência da luz solar é muito maior. Então, óbvio que na Amazônia as temperaturas médias elas vão ser superiores, por exemplo, que a região sudeste, tá? Que a Mata Atlântica ela abrange também, a região sul e sudeste, né? Então, óbvio que lá na Amazônia a temperatura é muito maior. E de maneira geral, na Mata Atlântica, as árvores elas são mais finas e apresentam raízes mais profundas do que as árvores da floresta amazônica, ok? Agora sim, gente, a gente vai falar sobre o manguezal. Olha que imagem mais bonita que a professora colocou para vocês. Eu achei linda essa imagem. Então, na Mata Atlântica, encontramos um outro ecossistema no qual a vegetação é encontrada em áreas em que a água do mar, que é uma água salgada, e de rios, que é uma água doce, elas vão se misturar. Só que existem adaptações aí, adaptações de salinidade alta e ao solo lodoso. O que seria um solo lodoso, gente? Seria um solo lamoso. Então, eu estou falando de quem? Dos manguezais. Então, o que significa isso? O manguezal é o encontro, né, de áreas que possuem água do mar com áreas que possuem água dos rios. Então, essa área, esse encontro das águas do mar com as águas do rio, tá? Quando eles se misturam, essas águas se misturam, formam os
manguezais, tá? A água, então, ela torna-se salobra. E o que seria uma água salobra? Ela possui mais sais do que a água doce, tá? E menos que a água do mar. Então, a quantidade de sais, ela é maior, tá? Que se fosse de uma água doce, e ela é menor do que se fosse de uma água do mar, tá? Graças à mistura dessa água doce com a água salgada. Gente, a maioria dos manguezais, eles ocupam uma grande parte da faixa litorânea. Por causa da extensão territorial dos manguezais brasileiros, a temperatura ela pode variar muito. Como assim? Por exemplo, no Nordeste, tá? A temperatura ela pode chegar a 38 graus, enquanto que na região Sul está 10 graus. E além da temperatura, a quantidade de chuvas também pode variar. Então, por que isso acontece? Porque esses manguezais ocupam uma grande faixa, mas uma faixa enorme de toda a área litorânea, tá? Então, por isso que, por exemplo, lá no Nordeste, a temperatura pode estar 38 graus e, por exemplo, aqui no Sul, a temperatura estará 10 graus no mangue, tá? E também a quantidade de chuvas, né? Lá pode chover menos e aqui pode chover muito mais. Fora isso, gente, muitas espécies elas não conseguem sobreviver por causa da umidade que é elevada. E o índice de oxigênio na água, ele é baixo. Por causa do quê? Por causa do solo lamacento, lamoso e compactado. Elevada concentração de sal no solo também, proveniente da onde? Das águas marinhas. E algumas regiões, as temperaturas elas são extremamente altas. Então, algumas espécies elas não conseguem sobreviver. Ou porque a umidade é muito elevada, ou porque o índice de oxigênio na água é baixo, por causa do solo que é lamacento e compactado, ou porque tem uma elevada concentração de sal, e esse sal vem proveniente das águas marinhas, ou então as temperaturas são muito altas. Então, existem espécies que não conseguem sobreviver a isso. Porém, gente, os manguezais têm uma função muito, mas muito importante. Eles são verdadeiros berçários, pois são lugares onde ocorre a desova de quem? De peixes, de camarões, de siris, de caranguejos e muitos outros animais. E como é que é a vegetação desse lugar? A vegetação, gente, tem alturas médias entre 3 e 6 metros, mas algumas elas podem chegar a ter até mais que 12 metros de altura. Quais são as espécies que predominam? O mangue vermelho, o mangue branco e o mangue preto, tá? O que é esse mangue vermelho? A imagem aí que eu mostro para vocês é desse mangue vermelho. O nome da árvore é assim dado, pois quando sua casca ela é raspada, ela apresenta uma coloração avermelhada típica da espécie. A respiração da planta ela é feita através de rizóforos. Mas o que são esses rizóforos? Rizóforo, gente, é um tipo de caule aéreo
que desenvolve ramos que crescem em direção ao solo. Então, são caules, só que eles não são subterrâneos, eles são aéreos, tá? E eles se desenvolvem e crescem em direção ao solo. Para quê? Para auxiliar na sustentação. A espécie, ela reproduz-se através de sementes, que germinam ainda presas à planta-mãe. E existem grandes chances dessas plantas se propagarem. Eu disse que existe o mangue vermelho e agora o mangue preto, tá? A imagem também é desse mangue preto, tá, gente? O mangue preto, ele apresenta estruturas de respiração chamadas de pneumatóforos. E o que são esses pneumatóforos? São raízes adaptadas a realizar trocas gasosas com o ambiente, tá? Então, as raízes, elas trocam, tá? O oxigênio e o gás carbônico com o ambiente. São raízes que crescem e que depois sobem, ficando acima do solo, auxiliando assim a respiração da árvore. Além disso, o mangue preto tem estruturas especializadas denominadas de glândulas de sal, que são assim chamadas pelo fato de excretar o sal que é absorvido pela planta, ou seja, ela excreta, ela libera esse sal que é absorvido pela planta. Então, falamos sobre o mangue vermelho, o mangue preto e agora o mangue branco. O pecíolo de suas folhas, gente, pecíolo é uma parte da folha, né? Ele é vermelho e apresentam glândulas de sal, o que faz com que, através da folha, pode-se observar pequenas porções de sal, o que facilita a identificação da planta e do tipo de mangue. Então, gente, na folha, a gente observa pequenas porçõezinhas de sal. Nessa imagem tem uma folha, tá, bem nítida, com alguns pontinhos, eles são clarinhos, meio esbranquiçados, são pontos, tá? Isso o que é? São pequenas porções de sal que simplesmente a folha, tá? Ela tem e que identifica a planta e o tipo de mangue. Bom, gente, agora a fauna. Como eu já disse para vocês nos slides anteriores, os manguezais são considerados como berçários. Eles são berçários naturais para diversas espécies de animais, os quais migram para a área dos mangues. Em que época? Na época da reprodução. Então, por que eles vão para os mangues? Para se reproduzir. A fauna dos manguezais, ela é composta predominantemente por espécies de peixes, moluscos e crustáceos, os quais obtêm deste ambiente a sua subsistência. Além desses, outros animais usufruem dos nutrientes originados a partir da deposição de matéria orgânica nos mangues, como os répteis e mesmo mamíferos, tá? Então, a fauna são peixes, moluscos, crustáceos e eles necessitam desse ambiente para poder
sobreviver. Mas existem também outros animais que usufruem desse ambiente, tá? Para retirar o quê? Matéria orgânica que os mangues possuem, tá? Tem, por exemplo, os répteis e os mamíferos. Alguns mamíferos, né? Mas boa parte dos animais não vive nesses mangues. Mas eles buscam os mangues para ter alimento ou então para se reproduzirem. Para as aves, principalmente, os mangues são fontes permanentemente de alimentos que estão sempre disponíveis. As condições físicas dos manguezais, gente, não permitem que se desenvolva uma ampla variedade de espécies. Não existe o espaço físico que existe ali, não permite que muitas espécies de animais eles consigam viver nesse ambiente. Por quê? São locais que são alagados, né, gente? Os manguezais, eles possuem solos nutritivos. Por que eles têm solos nutritivos? Como eu disse para vocês no slide anterior, eles têm material orgânico acumulado, além de um movimento hídrico importante e também uma vegetação que acaba servindo de abrigo para pequenos animais, especialmente em seu processo de desenvolvimento, quando precisam de segurança e também precisam de alimentos. É nos manguezais onde ocorre a reprodução e o desenvolvimento de filhotes de espécies como os camarões, os quais permanecem nos mangues até que estejam em fase de voltar ao oceano. Animais como lontras e guaxinins são comumente encontrados nos manguezais. Mas por que eles buscam esse ambiente? Para o período de acasalamento e para a alimentação. Dentre as espécies de peixes, quem que eu encontro? Os robalos, as tainhas, sardinhas, que podem viver nos mangues ou então frequentá-los quando necessitam de comida. Existem, gente, moluscos que sobrevivem presos às raízes das árvores comuns nos manguezais, como as ostras do mangue. Dentre as aves comuns nos manguezais estão os guarás, as garças e os colhereiros. As aves, além da reprodução e alimentação, elas podem utilizar os mangues para uma outra coisa. Na época de migração, elas usam o mangue como ambientes de descanso no decorrer da sua viagem. Os caranguejos são animais mais comuns dos mangues. Podem ser encontrados em 3 espécies. Quais são? O guaiamum, o aratu e o uçá. Mas também existe a degradação dos mangues, né, gente? A redução da área de mangue, ela está ligada a uma série de fatores, mas um dos principais é a expansão urbana. Principalmente a ocupação imobiliária, tanto causada pelo crescimento do turismo, a instalação de novos resorts, hotéis, pousadas, como também pela ocupação das comunidades.
Algumas comunidades vulneráveis, gente, acabam sendo pressionadas e ocupando as margens dos manguezais, construindo suas casas com a madeira do mangue, inclusive. Como já foi falado mais do que uma vez, o mangue é o berçário de inúmeras espécies marinhas, né? De 70% a 80% dos peixes, crustáceos e moluscos que a população consome precisam do bioma em alguma fase da vida deles. Tem diversos peixes que utilizam a área de reprodução e depois voltam para o mar, gente. Espécies economicamente importantes. Sem o mangue, várias espécies correm o risco de desaparecer do planeta. Entre elas está o peixe-boi, que eu coloquei aí na imagem para vocês, que frequenta o mangue para procriar, se alimentar e beber água doce. O peixe-boi é o mamífero marinho mais ameaçado de extinção do país e o manguezal é o seu principal refúgio. Outro fator mais recente são as fazendas de criação de camarões, gente, como vocês estão vendo na imagem aí. Elas destroem áreas que são o meio de sobrevivência dos que praticam a pesca artesanal. Bom, gente, agora para finalizar, a professora vai pedir para vocês fazerem as atividades da página 96 do livro texto, exercícios de 9 a 14. Quando eu trabalhei com vocês com a Amazônia, eu passei para vocês fazerem atividades do 1 ao 5, na outra aula online eu corrigi. Quando eu passei Mata Atlântica, eu pedi para vocês fazerem da questão 6 à questão 8, e eu corrigi na aula online. Agora, eu estou pedindo para vocês fazerem as atividades da página 96, do 9 ao 14, e eu vou corrigir na próxima aula online e reexplicar esse conteúdo que foi dado agora, tá bom? Gente, contem sempre comigo, tá? E quero dizer de novo que eu tô com muitas saudades, tá? Não vejo a hora da gente voltar pro colégio. Um beijo enorme.